Esses dias aconteceu algo bem curioso, porque saiu a pesquisa de aprovação de Bolsonaro, a pesquisa do Ibope, e lá apontava que Bolsonaro tem 40% de aprovação, bom ou ótimo, e que a forma dele governar é aprovada por 50% da população. Eu fiz a minha crítica, o link está aqui na descrição, caso você queira ver, e foi uma crítica explicando o papel também da esquerda nessa aprovação de Bolsonaro. E algumas pessoas ficaram bastante desesperançosas. E assim, eu lamento pela sua desesperança, porque esse não é o meu papel, deixar você esperançoso, mais ou menos esperançoso, estimulado ou desestimulado. O meu papel aqui no YouTube é apresentar a verdade para você, a realidade principalmente, para que você possa entender, formular as suas próprias reflexões, conversar com as outras pessoas e tentar politizar a maior quantidade de pessoas possíveis. Então esse é o meu objetivo. E naquele vídeo, como eu estava mais concentrado em fazer uma crítica, eu deixei passar um ponto que é interessante e que vale a pena nós comentarmos sobre ele e principalmente para tentar dar um pouco mais de esperança aí para você, talvez você fique um pouco mais animado depois de ver esse vídeo, porque eu não gosto de ver vocês tristes, nem eu, nem a Paulinha Guerreira aqui atrás. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de agradecer porque nos últimos dias o canal cresceu bastante. Então muito obrigado a todos que se inscreveram, compartilharam, deram like e sejam bem-vindos à nossa comunidade de reflexão. Aqui é um canal de reflexões políticas, eu não faço análises imparciais, então esqueça, as minhas análises, todas elas são parciais, porém são de modo muito racional, porque não tem como ser imparcial. Eu faço minhas análises baseadas naquilo que eu li, baseadas naquilo que eu leio, na minha vivência, nas minhas conversas, então não tem como ser imparcial. Mas, naquele meu vídeo, que eu fiz a crítica à aprovação de Bolsonaro, faltou mencionar um ponto que foi um ponto interessante. Porque apesar de 50% da população aprovar a forma que Bolsonaro governa, outros 50% não confiam em Bolsonaro. Olha só que interessante. Apesar de Bolsonaro ter uma forma de governo bem aprovada, 50%, mais, na verdade a metade, a outra metade não confia no presidente. Então ele é alguém que não passa credibilidade naquilo que ele fala. E Bolsonaro atingiu esse patamar justamente pelas suas próprias atuações, pelas próprias ações dele, atacando o STF, atacando o Congresso, sendo uma metralhadora ambulante de conflitos, de impropérios e provocando, de fato, sempre desconfiança na população. Então ele colhe o que ele plantou. E nós temos que lembrar que esse é um ponto de atenção, porque eleitoralmente, quando alguém vai votar em um candidato, é necessário que haja confiança por parte da população. Então esse é um calcanhar de Aquiles que Bolsonaro vai ter. E principalmente entre os mais escolarizados, porque essa pesquisa do Ibope corroborou com aquela pesquisa do Poder 360, mostrando as intenções de votos. E entre os mais escolarizados, no segundo turno, Bolsonaro perde inclusive para o Lula, porque Bolsonaro perde no Sudeste, entre os mais escolarizados, entre aqueles que têm salário mínimo, aqueles que ganham mais. Eu vou deixar o link também aqui na descrição, porque eu fiz essa análise, caso você não tenha visto, veja porque é uma análise muito interessante. E é bem possível que nos próximos meses Bolsonaro comece a trabalhar para apagar um pouco essa imagem de desconfiança que a população tem em relação a ele. E é um ponto que precisa ser explorado pela oposição. É claro que há uma dificuldade aí, pelo seguinte, nós sabemos que muitas vezes as pessoas elas votam em um candidato porque também não há outro. Então, aquele que está tentando uma reeleição, ele consegue ser reeleito por uma inércia eleitoral. Não tem aí um opositor, não há de fato quem seja o concorrente, quem seja o anti-prefeito, o anti-governador, o anti-presidente, o anti-Bolsonaro, o anti-Dória, o anti-Witzel, então, o anti-Crivella, então vamos votar neste aí mesmo. E nesse ponto nós não temos ainda o anti-Bolsonaro. Quem que é o grande opositor de Bolsonaro? É o Moro? Eu apostava minhas fichas que o Moro seria, pelas posições dele, pelos dissidentes do bolsonarismo, pelos lavajatistas, mas Moro ainda não conseguiu emplacar como anti-Bolsonaro. É o Ciro? É o Lula? É o Haddad? De todos esses, quem eu vejo que consegue ser o mais anti-Bolsonaro de todos eles é o próprio Lula. Talvez não tão por méritos do Lula, mas pelo fato de Bolsonaro ter se colocado como sendo o anti-PT em 2018, naturalmente ele é o antagonista do PT e o PT é o antagonista do Bolsonaro, portanto o Lula. Mas não há alguém consolidado com isso, nessa posição, ocupando o cargo de anti-Bolsonaro. E alguém precisa se posicionar desse modo o mais rápido possível, precisa ser aceito pela população como sendo o anti-Bolsonaro o mais rápido possível. Porque se Bolsonaro é alguém que não tem confiança
por parte de 50% da população é um ponto que precisa ser explorado. E na política não existe vácuo, vocês sabem disso. Se ninguém está ocupando hoje a posição de anti-Bolsonaro, alguém vai ocupar. O problema é ter tempo hábil para se desenvolver como sendo o anti-Bolsonaro. Não adianta nada, por exemplo, a Marina Silva chegar a 2 semanas da eleição e ser considerada a anti-Bolsonaro, porque ela não conseguiu trabalhar em cima disso. É um processo de crescimento, de estruturação, de construção de uma campanha. Não pode ser feito isso às vésperas da eleição. É algo que precisa ser construído com o passar do tempo. Hoje eu ainda não vejo quem pode ser. Quem pode ser o Lula, pode ser o Ciro, pode ser o Dória, pode ser o Haddad, pode ser o Moro. Mas eu não vejo ninguém que tenha conseguido se consolidar como sendo o anti-Bolsonaro. Mas alguém precisa fazer isso o mais rápido possível se quiser vencer Bolsonaro em 2022. Porque mesmo metade da população brasileira não confiando tanto assim em Bolsonaro, na verdade desconfiando do presidente, se ninguém ocupar esse posto, Bolsonaro dificilmente perde a eleição em 22. Mas o que você acha? Deixe o seu comentário aqui, ele é muito importante para a reflexão do canal. Me siga nas outras redes sociais, o Twitter é @profileooficial e no Instagram eu não posto muita coisa, é canal Profiléo.